Bem-vindos a Civilidades com Naomi Schölling, um bate-papo sobre temas e problemas da nossa cidade. E hoje comigo estão Eduardo Mamini, administrador de empresas. Rubem Reis, programador. Cecília Oliveira, psicóloga. Nicolau Sarquis, incorporador. E o tema de hoje, pessoal, eu achei muito legal quando eu descobri. Eu estava pesquisando sobre o bairro do Brooklyn e eu descobri esse site, esse portal que se chama inovaberrine.com.br. A ideia principal são bairros de 20 minutos. Basicamente, são locais onde os moradores podem suprir a maioria das suas necessidades diárias numa caminhada a pé em até 20 minutos. E o cara que criou esse portal inovaberrine.com.br e está difundindo essa ideia é o Ed Kobara, que está com a gente aqui hoje. Olá, Ed, tudo bem? Boa noite, obrigado pela presença. Imagina, é um prazer te ter aqui. Conta pra gente como surgiu essa ideia. Na realidade, essa ideia dos bairros de 20 minutos, ela começou, eu ouvi pela primeira vez em 2010, no planejamento urbano de Portland. Foi a primeira vez que eu escutei os 20 Minutes Neighborhoods. No ano passado, até o ano passado, eu estava trabalhando na Granja Viana, então eu me deslocava do Brooklyn, onde eu moro, até a Granja Viana, e levava aí até 2h30 no trânsito. Ah, meu Deus. Infelizmente, no ano passado, eu perdi o meu pai, moro com ele, tenho 2 filhos, e assim tive que reestruturar a minha vida. Então deixei o emprego, Como eu tinha um negócio já na região estruturado há um tempo atrás, chamado Revista Berrine, uma revista que era distribuída para as empresas e os moradores da região, eu resolvi reativar esse projeto através de um portal chamado Inova Berrine, com esse conceito do bairro dos 20 minutos, justamente para se fazer tudo que você precisa, trabalhar, estudar, se divertir a 20 minutos de sua casa. Isso assim resolveria o problema de mobilidade da cidade, não resolveria, pessoal? O que vocês acham? Eu acho que em grande parte sim. Uma das coisas que eu posso relatar como experiência foi que há uns 30 anos atrás, o consultório que ficava separado da minha casa, eu juntei na minha casa e passei a trabalhar e morar no mesmo endereço, e eu tenho prioritariamente convivido mais no mesmo bairro. Eu faço a maioria das coisas que eu conheço, já depois de 30 anos eu já estou mais aclimatada, mas tem algumas situações que eu não consigo evitar de sair do bairro. E são esses dias que eu tenho que deixar o bairro e ir mais longe, que vira a tragédia de enfrentamento do trânsito, das condições, às vezes condições climáticas, quando tem chuva tem enchente, ou quando tem carnaval e eu não consigo atravessar os bloqueios. Então, assim, eu sinto que é muito mais confortável ficar limitado. Mas também fica a dúvida se os serviços podem atender todas as demandas de todo esse pessoal, de todo mundo que mora nessa região. É o que acontece. Tomando como exemplo o Brooklyn. O Brooklyn é um bairro plano. A gente tem a Berrine com mais de 120 prédios comerciais, atraindo multinacionais. Por sua vez, essas multinacionais atraem agências de propaganda, escritórios de advocacia e assim por diante, empresas satélites que transitam, que giram em torno dessas grandes marcas. Por outro lado, também a gente tem a característica de ser um bairro extremamente residencial. A gente tem casas antigas da década de 50, da Berrine até Ribeiro do Vale. Da Ribeiro do Vale até Nova York, já um perfil diferente, de prédios residenciais. Então esse mix todo, do corporativo com residencial, ele forma um universo muito propenso para se criar bairros de 20 minutos, porque se criam comércios muito ricos, variados, em torno desses bairros. Uma dúvida que surgiu para mim é como proporcionar oportunidades profissionais quando hoje a gente tem uma diversidade gigantesca de profissões diferentes. A gente pode pensar no tradicional, o médico, o engenheiro, o advogado, um administrador, um contador, mas às vezes você tem profissões que fogem um pouco do convencional, psicologia, um meteorologista,
um veterinário? Como essa pessoa vai encontrar trabalho na região? Psicólogo, por exemplo. O psicólogo trabalha para alguém. Ele tem um Sim, cliente. ele tem os clientes. Tá? Se esses clientes estiverem próximos, se ele trabalha na Berrini, se ele mora do lado do Brooklyn, se você tiver muita gente aqui perto do Brooklyn Berrini, o psicólogo tem cliente perto dele. Aliás, na experiência prática entre eu e os meus colegas, o que a gente faz é exatamente isso. Tem uma pessoa que quer fazer terapia, ela mora onde? Qual é o bairro? Qual é a região? Eu vou indicar uma pessoa próxima, porque se você põe uma pessoa, por exemplo, que venha de Perdizes para fazer terapia no Brooklyn, ela desiste, ela não aguenta. Bom, primeiro que já chega estressadíssima para a sessão de terapia. Trânsito, engarrafamento, é uma loucura. Aí faz a sessão de terapia e fica estressadíssima até chegar em casa. Tira muito tempo de vida útil, né, no trânsito, dos riscos e tudo isso. Então isso já é uma coisa que já está meio organizada. De veterinário eu posso dizer a mesma coisa. Sim. Os veterinários da região têm toda uma série de clientes da própria região. O legal dessa ideia é que você promove o florescimento de uma economia ali naquela região. Local. A minha dúvida... Você privilegia os comerciantes locais. Não, aí o problema passa a ser aquelas pessoas que faltam na região. Mas isso são oportunidades de emprego, Exato. de empreendimento. Auxiliar de casa, de uma faxineira. Se a região for adensada e tiver vários idosos, com certeza o cuidador de idoso vai chegar. Porque ali tem um monte de cliente para ele. Mas tem que ver se ele vai chegar para morar ou se ele vai chegar para ter o transporte público. Ele vai chegar da forma que ele julgar melhor. Só complementando o que a Naomi disse, essa questão dos bairros de 20 minutos, eles fazem uma distribuição de renda muito bacana. Por quê? Porque você privilegia o comércio local. Aquele pequeno comércio do bairro, né, ele passa a receber mais clientes, porque existem pessoas circulando na rua. Comprovadamente, no mundo inteiro, a gente tem situações onde as pessoas que circulam na rua, elas consomem mais, né? Então, o comércio consegue prosperar. É por isso que o adensamento é fundamental para um bairro. É muito interessante isso que você falou, porque se a pessoa vai de carro até o shopping center, ela vai ficar lá no shopping center, vai na farmácia, vai no cinema, vai comer, vai comprar aquele tênis para o filho e tal, vai gastar tudo ali dentro do shopping center. E ali, aquela região onde ela mora, quer dizer, ela não aplicou o dinheiro dela ali, né? Ele ficou concentrado num local específico. Isso. Agora, se o shopping center, em vez de ser lá longe para ir de carro, se ele fosse na sua própria rua. Não um shopping center, quer dizer, a mesma coisa que tem no shopping. O shopping tem loja, tem cafeteria, tem cinema, tem restaurante. Espalhado, né? Pelo bairro. Por que isso não está na sua rua? É muito mais saudável. Mas falando do Brooklyn, por exemplo, em 20 minutos eu consigo facilmente chegar no shopping Morumbi, do lado esquerdo, e no shopping Vila Olímpia, do lado direito. Iguatemi também. E temos ainda o shopping D&D. Então a gente... De bicicleta, como que é? Porque você usa bicicleta como meio de locomoção, isso, né? Mas aí tem a ciclovia, inclusive. Né? Tem a ciclovia na Berrini. Facilita bastante. E no final de semana E como a gente aplicaria isso num bairro como Perdizes, que a topografia não é plana? O que a gente tem, por exemplo, no Brooklyn, a gente tem esse fato da topografia ajudar bastante, né? A gente está num bairro plano, né, horizontal, onde essa mobilidade a pé ou de bicicleta favorece muito esse deslocamento. A ideia do bairro de 20 minutos, qual que é? É que cada bairro ela cria a sua própria estratégia, né, de se desenvolver como um bairro de 20 minutos. O que é? É ter ruas caminháveis, é o primeiro ponto, ciclovias, né, e depois que esses bairros sejam interligados por transportes públicos eficientes, linhas de metrô ou veículo leve sob trilho, né. Aí você se permite a deslocar entre os bairros em 20 minutos ou menos. Isso você já começou a entrar mais ou menos na pergunta que eu ia fazer. A questão é como executar isso. Supondo que a ideia seja boa, supondo que todo mundo quer, como que se executa isso? O que precisa mudar? É lei? O que você faz? Como que existe? Como pôr essa ideia em prática?
Uma pergunta. Por exemplo, no caso de Melbourne, né, em 2017 surgiu essa ideia de se desenvolver bairros de 20 minutos e depois cidades de 20 minutos. Esse planejamento ele começa de 2017 e vai até 2050. Né? Então existe um envolvimento de todas as esferas públicas e principalmente da sociedade. O que é bacana nesse conceito? A gente muda de dentro para fora. Como ela mencionou, poxa, eu quis mudar o meu escritório, o meu consultório perto da minha casa. Eu também, pessoalmente, eu não queria mais enfrentar 2h30 de trânsito por dia. O que eu poderia fazer para trabalhar e estar mais perto dos meus filhos? Poder levar eles para a escola e assim por diante. Então é uma mudança que começa de dentro para fora. É uma decisão individual, pessoal. Eu acredito que sim. Você perguntou das leis. O plano diretor de São Paulo, ele já deu uma grande abertura para acontecer isso, para acontecer os bairros de 20 minutos. São os eixos de transporte, os eixos de mobilidade. Numa faixa de aproximadamente 500 metros de cada lado da linha do metrô, o plano diretor incentiva esse tipo de ocupação. Locais adensados, com comércio na porta, com uso misto, e adensamento, principalmente adensamento. Mas esses eixos são 5% da cidade. E esses 5% da cidade, ele vai se esgotar nos próximos 7, 8 anos, eles se esgotam. E, de novo, se a gente não aumentar a quantidade desses eixos, a cidade vai parar novamente e vai continuar se espalhando para longe. Seria conveniente, por exemplo, São Paulo a gente tem avenidas principais. Então a gente tem Avenida Santo Amaro, na Zona Sul, a gente tem a Rádio Leste, tem a Rua da Moca, na Zona Leste também, que é uma via principal. Todo bairro tem sua grande avenida. A gente conseguiria transplantar isso tudo usando essas grandes avenidas, que já são, naturalmente, tem linhas de ônibus, tem algum comércio, e em torno delas trabalhar? Por que só na avenida? Por que não trabalhar no bairro inteiro? A avenida, quando a gente olha para uma avenida, você lembra de carro. A avenida foi feita para carro. Eu vou perguntar para o Ed até, mas eu imagino que o bairro de 20 minutos não é para o carro. Exatamente. O bairro de 20 minutos, que eu acho que é isso, é para pessoa. Pessoa não precisa de avenida, pessoa precisa de rua. Sim. Uma Precisa de calçada. rua, com calçada plana, Segura, né? com Iluminada. gente iluminada. Isso tudo dá para fazer, não na avenida. A avenida é para o carro passar, para ir de um bairro para o outro. Para longas Certo, distâncias, A longa né? distância. Para o bairro de 20 minutos, um bairro que você consiga viver perto, precisa de rua. E ruas bonitas, gostosas de andar, com loja, com café, com restaurante, com bar, com tudo junto misturado. Gente, isso é maravilhoso, né? Por exemplo, você faz tudo perto de casa, aí se a sua avó mora, você mora na Zona Sul e a sua avó mora que nem era o meu caso, a minha avó morava em Vila Matilde. Então, para visitar a minha avó, mas aí assim, é aquele momento em que você vai se deslocar para visitar a sua avó. Mas todo o resto você vai fazer ali ao redor da sua casa. É genial. Isso. Então, quando você for visitar sua avó, você vai pela avenida. Isso. Quando você for na padaria, você vai a pé pela calçada. Mas, Ed, eu tenho uma pergunta. Considerando que as avenidas, as grandes avenidas principalmente, elas vão cortar e separar esses bairros, ou, em grande parte, elas vão criar uma divisão da cidade, Vão mudar as avenidas. os bairros hoje. não seriam esses bairros de 20 minutos, ficariam fechados entre essas grandes avenidas, por exemplo. Eu quero dar um exemplo, por exemplo. Eu estou aqui no Campo Belo, mas eu não consigo chegar em Moema a pé. Porque eu só consigo atravessar nos viadutos. Né? Eu hoje- não tenho travessia na Bandeirantes. Hoje, por exemplo, a gente tem a linha de metrô, né, do Campo Belo, né, que você pode chegar até, por exemplo, Moema. Né? Então a ideia é que esses bairros sejam interligados por transporte público eficiente. Tá. Né? Então, interbairros, né, você teria um transporte público. Intrabairro, você se locomoveria a pé ou de bicicleta ou com algum outro modal, tipo, sei lá, patinete, Exatamente. talvez. E assim, envolve muito mais do que simplesmente comércio, casas e empresas. Né? A gente está falando de praças, estamos falando de
locais com área verde, locais para cultura e lazer a céu aberto, né, com acesso livre e gratuito para as pessoas. Estamos falando de hospitais, né, de UBSs eficientes. Eu posso falar do Brooklyn, que é o local onde eu trabalho. Está acontecendo. E, exatamente, moro, convivo e trabalho. Né? A gente tem o Jardim Edith, e tem a UBS também do Jardim Edith, fantástico lá. Né? Então, assim, a moradia das pessoas do bairro de 20 minutos, ela não pode ser simplesmente uma moradia para o público A. Ela tem que contemplar um mix, né, e equilibrado para que todos possam estar trabalhando com... Isso é bem interessante, Como fazer desculpa. isso, Ed? Uhum. Como fazer Como isso, fazer? Nicolau? Com liberdade, sem lei atrapalhando. Eu acho que o grande pecado de São Paulo foi a lei de zoneamento de 72. A lei de zoneamento de 72 separou a cidade em bairro residencial, bairro comercial, bairro industrial, e separou a cidade em vários pedaços, e separou em bairro onde a forma que você era obrigado a construir só rico podia comprar, e bairros onde a forma que você era obrigado a construir só pobre podia comprar. Essa lei separou a cidade em pedaços. E é o que a gente vê hoje. Um bairro como o Morumbi, que só tem prédios isolados um do outro, um longe do outro, e, ao mesmo tempo, um bairro como o Jardim Paulista ou Higienópolis, que foram construídos antes dessa lei, e são hoje os melhores lugares para se viver. Porque são bairros de 20 minutos que foram feitos antes da lei proibir que se fizessem. Como fazer isso novamente? Deixa as pessoas fazerem o que elas querem fazer, deixa as pessoas morarem onde elas querem morar. Se muita gente quer morar no bairro A, ou se muita gente quer trabalhar no bairro A, vamos construir mais apartamentos e mais escritórios no bairro A. O que você está dizendo é que, na verdade, os bairros de 20 minutos seria uma solução meio que natural das próprias pessoas, e a prefeitura, na sua ânsia de controlar, de mandar na vida das pessoas, ela força uma distribuição na cidade que gera o caos, que ela mesmo, por algum motivo, vem em todas as campanhas tentando resolver e se vendendo como a solução. Isso, dos seus mas espera aí, problemas. mas isso não é culpa da prefeitura. A prefeitura segue a demanda da sociedade. A sociedade, nos anos 50, pensava em morar em bairros longes, afastados e arborizados. American Way of Life. O American Way of Life. Americano E com essa cabeça que foram é de cidade feitas... jardim, né? Que é a ideia de cidade foram feitas. A Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, foi feito Brasília, que é o exemplo da pior cidade do mundo para se andar. Só carro, lá é só carro. Isso. Nunca fui, mas não falo que você não anda em Brasília. E foi feito o Morumbi aqui em São Paulo, que também um lugar longe para você ir de carro, já que o carro era um transporte fácil e rápido. A cidade pediu isso e a lei seguiu o que a sociedade queria. Mas, de alguma forma, a sociedade não conseguiu entender qual foi o erro. O erro foi ter dito, é isso que nós queremos. Só que o carro se tornou uma praga na cidade. A cidade hoje é feita para carro, não para pessoas. Não houve uma atualização. Eu estou aqui lembrando, por exemplo, meu pai participou desse projeto de definição nos anos 60, 70, né, do desenho da cidade. Mas isso era o que se esperava naquela época. No pós-guerra, a ideia era ter uma casa com jardim ou um prédio com espaço, afastado de carro, com vizinhos à distância. Essa coisa da aproximação, de uma mudança de cabeça, inclusive dessa coisa de misturar níveis sociais, ela se desenvolveu a posteriori. Não, isso acontecia do começo. O centro de São Paulo sempre foi misturado. Sim. Foram as leis que separaram as pessoas. Tá? O grande problema dos planos diretores das leis de zoneamento é o planejador esqueceu que a cidade cresce 1% ao ano. E ano que vem, em 2021, tem mais 100 mil pessoas para morar em São Paulo. Onde eles vão morar? A lei de zoneamento finge que não vê. Aqui não cabe, aqui em Pinheiros não pode, no Brooklyn não pode, aqui Perdizes já está lotado, os 100 mil de 2021, os 100 mil de 2022, os 100 mil de 2023 vão morar cada vez mais longe. E quanto mais longe eles morarem, mais eles vêm de carro.
E mais tempo eles vão ficar E parados menos no nós vamos trânsito. ter bairros de 20 minutos. E menos Isso. vamos ter Estou bairros de 20 sucateado minutos. no ônibus que já não comporta mais ninguém. Eu Mas queria, vamos falar- eu queria só falar só um minutinho sobre isso que você falou, Nicolau. Se eles vão ficar cada vez mais longe e vão ter que se deslocar para cá, mais carros para trabalhar, por que que eles não ficam lá e não se desenvolve lá todo esse comércio, esse atendimento que seria necessário para que se criasse um bairro de 20 minutos lá? Por exemplo, o pessoal da Zona Leste, né, que é o maior deslocamento de pessoas para trabalhar, sei lá, fora da sua região, que é a Zona Leste que migra para o centro ou vem trabalhar para o centro. Por que que eles vêm para cá? Por que que não tem comércio, indústria, etc., para eles trabalharem lá e não terem que vir para cá? A Moca tinha indústria, tá? Um exemplo. A lei falava indústrias para Moca, ou indústrias vão para Barra Funda. A lei determinava isso e as indústrias seguiram a lei. Uhum. As pessoas foram atrás. Tá? As indústrias, São Paulo deixou de ter indústria. A indústria não existe mais em São Paulo. Tá? E a lei não autorizou. A lei continua dizendo, Moca, ali uma região enorme da Moca, que é 2 vezes, 4 vezes o Ceasa, é só industrial. As indústrias saíram, ninguém pode entrar lá dentro, porque não pode fazer nada que não seja galpão. E aí a cidade... Meu Deus, que loucura! A lei não evolui. Quer dizer, E você- a lei não consegue evoluir nunca. Não é que a lei é mal feita. É a demora, é lenta. A cidade Não muda acompanha. muito rápido. E não há lei que consiga atender a demanda da cidade. Não se pode fazer nada lá? Não pode, só pode construir outro galpão Ali seria maravilhoso para você justamente construir prédios Corporativos. né? corporativo. Ali é com, uma região com que as podia ser lojas uma nova Berrini. embaixo. Ali podia ser uma nova Berrini, com prédios, apartamentos caros, apartamentos baratos, escritórios, universidades, hospitais, tudo junto e misturado em 20 minutos. Nossa, seria maravilhoso. Seria maravilhoso para a cidade. Me ocorreu uma experiência minha de vida, mas essa conversa toda, por exemplo, a gente está falando de São Paulo, que é uma megalópole gigantesca. Eu morei durante a década de 90 no interior do Paraná. Então isso que vocês estão me falando, dos bairros concentrarem todos os serviços, toda cidadezinha, de qualquer, imagino, qualquer lugar do mundo, de qualquer estado do Brasil, as cidadezinhas do interior, elas têm tudo para atender, ou praticamente tudo, para atender a própria população. Somente alguma coisa muito específica ou de alta tecnologia com alto custo está nas grandes cidades ou na capital do estado. Mas a vida toda das pessoas gira em função das pequenas cidades. E aqui em São Paulo a gente sente isso. A Moca tem o sotaque dela, a Zona Sul tem um sotaque, e tem vida própria os bairros de São Paulo. E isso eu lembro, no interior do Paraná, existe a mesma coisa em cidades que estão 50 km uma das outras, 70 km uma das outras, e a coisa mais comum do mundo é você se deslocar 50, 100 km, porque vai ter uma festa numa cidade e você quer ir na festa. Que é o que a gente faz em São Paulo, se desloca de um bairro até o outro lado da cidade, porque tem uma festa, tem um evento cultural. E a gente vive isso dentro da cidade de São Paulo, e as cidades do interior têm exatamente esse tipo de vida sem o inferno de trânsito que nós temos na capital. E tem razão, esse conceito dos bairros de 20 minutos, eles surgiram lá atrás, no começo do século, 1920, antes mesmo da explosão dos veículos, né? A cidade de Nova York, por exemplo, ela era forçada a ter comércios próximos, né, porque era um centro urbano, sem veículos, então ela é obrigada a ter comércios próximos às residências para que as pessoas pudessem suprir suas necessidades básicas. Escolas, padarias, mercados e assim por diante, né? Só complementando a ideia também, por exemplo, é muito fácil a gente observar os hipermercados, né? Quem não se lembra dos hipermercados, da explosão dos hipermercados? Hoje em dia, no Brooklyn, né, num quarteirão que a gente está falando aí, da Berrini, Santo Amaro, Bandeirantes e Águas Espraiadas, a gente tem 14 mercados express, seja Carrefour, Extra,
ou Pão de Açúcar, Minuto Pão de Açúcar. Né? Mini mercados. Né? Mini mercados, exatamente. Eles já visualizam essa questão do conceito das pessoas andarem e consumirem localmente, né? Através... E alguns outros conseguem surgir nessa também. Por exemplo, o supermercado Irota foi um supermercado de Uma bairro, oportunidade. né, que Surgiu a se oportunidade desenvolveu de- e agora eles têm algumas Outras filiais, algumas unidades. Então surgiu assim, né, suprindo uma necessidade local de um bairro. E assim eles cresceram. Então, o Mas que eu acho Eu legal tenho assim, duas perguntas. Ed, você concorda com o Nicolau na questão que talvez a melhor solução seja simplesmente tirar um monte de leis aí nessa abordagem inúteis e deixar com que as pessoas vão naturalmente, porque eu já morei, uma história pessoal, né? Eu morei minha vida inteira no Butantã, exceto um ano que eu morei na Zona Norte. Eu fui trabalhar lá, aí eu mudei para casa da minha avó lá porque é impossível me locomover de outra forma, humanamente falando. Eu não ia gastar 2 horas para ir, 2 horas para voltar. Eu me recuso a fazer isso. Na época era uma oportunidade boa para mim e eu tinha a oportunidade de uma casa próxima. Eu morava... não dava 10 minutos. Dava 10 minutos com trânsito. Por incrível que pareça, a pé dava 10 minutos a pé. Com trânsito, porque com trânsito é mais difícil atravessar a rua, por algum motivo, enfim. Há 10 minutos. E foi talvez o melhor ano da minha vida no sentido de qualidade de vida. Exato. É uma experiência que quem viveu sabe. A diferença de vida que é você trabalhar próximo De onde mora. de onde mora. Você não precisar fazer nada. Simplesmente eu peguei, acordei, vou andando, volto andando, tranquilo, nada precisa... Você concorda com isso? Que tirar essas leis é o jeito, porque as pessoas vão naturalmente buscar essa qualidade de vida, uma vez que ela é muito superior, com certeza. Com certeza ela passa por uma política pública, né, e um planejamento urbano, né, a longo prazo. Essa questão da lei de zoneamento é fundamental. Né? Mas aí é um desplanejamento, não um planejamento, né? O planejamento seria desplanejar. Vamos parar de planejar e deixar a coisa acontecer. Deixar a coisa acontecer. Você pegar um exemplo, não sei se alguém já teve uma curiosidade de dar uma volta no quarteirão do Portal do Morumbi. Você anda, dá uma volta no quarteirão, você anda pelo menos 1 quilômetro que não tem nada, só muro. Você anda 1 quilômetro do lado do muro. É inviável andar, mesmo que o seu trabalho tivesse a 20 minutos, é inviável andar. 1 quilômetro é uma distância facilmente percorrível a pé. Você não consegue andar 1 quilômetro ao lado de um muro. É insuportável, é muito chato. Só que você consegue andar 4 quilômetros se tiver um monte de lojinha no meio do caminho. Praças. Exatamente. Gente, moça andando com carrinho, o outro de bicicleta, uma praça, um jardim, um banco para sentar de vez em quando. Agora, andar 1 quilômetro do lado do muro é inviável. Eu complementaria que não é só chato ou sem estímulo. Eu acho que nas nossas condições hoje, isso é uma situação de risco. De risco. É Isso perigoso. É complicado. Hoje em dia, Por que eu não andaria. isso? Por que é Eu acho perigoso? isso perigoso. Por que é perigoso? Porque não tem ninguém. Exatamente. E não tendo ninguém, dá oportunidade para os mal intencionados te cercarem, te abordarem e te atacarem. O lugar mais seguro que eu me sinto no Rio de Janeiro, por exemplo, é Copacabana, na praia, em Copacabana. Ipanema. A multidão em Com a multidão de gente, está cheio de gente, todo mundo está olhando um para o outro. Você se sente, você não consegue roubar alguém se tem alguém te olhando. Mas tem um arrastão, né? É outra coisa, aí mas... é um pacote. Mas andar no dia a dia, se você anda com gente do teu lado, você se sente bem. Diminui o roubo, né? O roubo ele Diminui acaba o roubo. sendo roubos mais simples. Isso, menos No roubo da brutais, oportunidade. É gostoso andar vendo gente Vendo gente violentos. diferente, vendo a moça com cabelo verde,
ver o bebê brincando. É gostoso você andar e vendo, tendo estímulos visuais. A velhinha com o cachorro, tudo isso. Quando você anda no Morumbi, você não vê ninguém. Você só vê carro passando. Então, eu queria voltar a falar sobre a questão da população que é obrigada a morar em áreas mais afastadas, né, na periferia, e por conta disso acaba levando 2 horas e meia diariamente para ir para o trabalho, mais 2 horas e meia para voltar para casa depois. Curiosamente, a respeito disso, eu recentemente vi uma pesquisa que compara as leis de zoneamento, as leis de construção, não só de zoneamento, as leis de construção todas, com relação a favelas em São Paulo, no Brasil. E as capitais que têm mais leis são as capitais que têm mais favelas. As capitais que têm menos leis têm menos favelas. A média, se não me engano, Goiânia é a capital que tem menos favela. Ela tem cerca de 0,5% da população morando em favela. E São Paulo tem na casa dos 10%, a média do Brasil é na casa dos 6%, e as cidades com mais favela tem na casa dos 40%, 50%. E é impressionante que eu não cheguei a ver o estudo inteiro, mas eu vi uma apresentação bem detalhada desse estudo, e a correlação é gigantesca. E isso me fez refletir o que é que a gente está fazendo. Mas você tem razão. Nesse Goiânia é a cidade do Brasil, a capital do Brasil, que tem a lei mais permissiva, que fala pode fazer o que você quiser. Tá muito longe de ser permissiva, mas entre as capitais do Brasil é a mais liberal. E é a cidade que o preço para você morar, o preço por metro quadrado de um apartamento é mais barato, e é onde tem menos favela. Pô, será que isso não é tudo a mesma coisa? A gente não está falando sempre a mesma coisa? Será que isso não é também uma informação que tem que ser colocada mais às claras para as pessoas? Porque eu ia fazer uma outra pergunta, eu ia engatilhar com o Ed, que assim, as pessoas que moram hoje nessa região aqui do Brooklyn, que moram em casa, que tem jardim, que o quarteirão inteiro é casa e que não querem a verticalização, como é que a gente negocia, quer dizer, não no sentido de oprimir ou de exigir, obrigar, mas né? Como é que a gente negocia e mostra para essas pessoas que a verticalização pode ser favorável, que se abrisse a mão daquele espaço, caberiam mais pessoas, mais famílias, zona mista, mais lojas, né? Uma zona mista, com zona mista, com cinema, com lojas, com padaria, com cafezinho, farmácia, com serviços para eles e com coisas que também os atrairiam. Porque uma das coisas de quem mora em casa, por exemplo, assim, é ter o quintal do cachorro, é ter o jardim, as plantas, é tudo filhos de estimação. Numa verticalização você não vai ter. Pelo contrário, aqui, não é seu. Pelo contrário, aqui você tem o seu quintal exclusivo só seu. Perfeito? Perfeito. Só você pode usar o seu quintal. Isso. Por quê? Primeiro, vamos lá. De alguma forma você está evitando que outras 1000 pessoas usem essa área. Uma área urbana que tem água, esgoto, energia, transporte, tudo, é uma área cara. Tá? Você quer manter. É caro. Custou caro trazer água, trazer esgoto, trazer segurança, trazer tudo isso para cá. Mas isso já é um contrato estabelecido. Você tem, isso é seu. Você tem a sua casa, ela é sua. Mas não se meta no direito do vizinho. Se o vizinho quiser vender a casa dele para fazer um prédio... se o vizinho quiser vender, eu não tenho nada a ver com isso. Eu perguntei para o Ed como é que a gente convence essas pessoas que são majoritariamente contra a verticalização, contra essas as coisas novas chegando no bairro, essa coisa do bloco de carnaval, de festa no bairro, Mas é mostrando a facilidade, né? Mas aí eu queria ouvir como fica a vida mais fácil. Fala, Ed. Explicando em relação ao Brooklyn, né? O que acontece? Eu citei o exemplo da Berrini até a Ribeira do Vale, né, onde a gente tem uma área pouco adensada, pouco verticalizada. Eu fiz uma reportagem há 7 anos atrás com os comércios existentes na Avenida Padre Antônio José dos Santos, da Berrini até Santo Amaro. Eu contei mais ou menos 220 comércios
nesse entorno. Dos mais variados possíveis, do sapateiro até lojas de roupa de marca, enfim. Passados 6 anos, 60% desses comércios, dessas lojas, fecharam. Foram substituídos por outros. Por quê? Justamente porque é uma região pouco adensada. Não tem Não cliente. existe pessoa circulando na região para consumir nessas lojas. Não Com tem, certeza teve, com certeza teve não tem influência. cliente para comprar. Exatamente. O sapateiro não tem cliente passando Muito na porta interessante. dele. Então, quer dizer, a gente tem sim. 2 fatores. Tem a questão De uma da recessão que a gente passou, mas também tem a questão do pouco adensamento da região, que não gera um retorno suficiente ali para sustentar manter que haja lucro. E passa pela segurança também. Porque nos fins de semana, aos sábados e domingos, a região é extremamente vazia. Ou seja, é muito propício para furtos em residências, né? E acontece muito isso. É uma queixa recorrente dos moradores que reclamam que suas casas foram invadidas. Né? Por quê? Isso é Porque não verdade, a gente vê existem isso nas pessoas reuniões. circulando nas ruas. A ideia não é verticalizar sem controle. É ter infraestrutura, saneamento, esgoto, né? Ter iluminação. Né? A ideia do bairro de 20 minutos, além disso, ter praças, né? Ter gente circulando na rua. Né? Fazer tudo que você pode fazer, trabalhando, comprando, se divertindo, em 20 minutos a pé. Né? Essa que é a ideia. Bom, Como a gente... Outra pergunta que eu estava querendo fazer é como... Se o problema é o desplanejamento, e a gente chegou nesse problema porque a população queria, quer dizer, se a solução é o desplanejamento, e a gente chegou nesse excesso de planejamento porque a população queria excesso de planejamento, como que a gente faz para convencer, para explicar para essa população os benefícios? Porque, foi o que a veja bem, Cecília perguntou, eu né? perguntei. Como, isso, então? mas deixa eu continuar só mais um pouquinho. Porque no meu bairro é 01. 01 é um bairro estritamente residencial com um monte de regras. É o tipo de regulamento mais estrito que tem hoje na cidade. Então, qualquer coisa que você vai fazer, se o cachorro for latir, você tem que ver na lei se pode latir ou não. É esse o nível da coisa. E muita gente lá no bairro quer que o bairro permaneça assim por vários motivos. Uma delas é medo de trânsito, outra delas é medo de barulho, as pessoas não querem ter um caos na cidade. Isso acho que é o pior. Todo mundo fica pensando no centro. O centro você não dorme. E eu tenho como falar isso porque eu faço parte, de uma certa forma, de uma associação grande que tem no centro, e a gente fez uma pesquisa grande de problemas do centro, e o problema de barulho é top. Uhum. Tá? A Naomi fez uma pergunta no começo. Por que ela falou, aquela pessoa que é obrigada a morar na Zona Leste, lá no fim da Zona Leste, por que ela é obrigada a morar lá? Quem obrigou? Não foi a lei que falou, você pobre vai para longe, você rico vai para perto. Não foi a lei que falou isso. A condição financeira. A lei falou o seguinte, aqui nesse bairro bom, pode construir, sei lá, 10 mil apartamentos. Quem são unidades habitacionais. 10 mil unidades? Quem são os 10 mil que vão comprar primeiro? Os 10 mil mais ricos. Sempre. No bairro que não é tão bom, que está em segundo lugar, a prefeitura falou, a lei falou, pode construir mais 20 mil apartamentos. Quem são os 20 mil que vão comprar? Os 20 mil de classe média. E lá longe, onde pode fazer muito apartamento, é o que deu para comprar. Às onde o pobre vezes pode nem comprar. pode fazer apartamento, mas é onde tem terreno para eles Casa, ocuparem. onde tem casa, A gente precisa entender que o terreno, o solo urbano é caro. Tá? Morar na cidade de São Paulo, o solo que a gente pisa em São Paulo é muito caro. Tá? E se a gente quiser deixar esse solo caro para só uma pessoa, para uma família, tudo bem, a família pode pagar? Ótimo, more lá. Mas tem mais 1 milhão de famílias querendo morar nesse mesmo solo. Pô, Você quer dizer que na verdade é muito escasso, né? Porque O solo é escasso. preço reflete a escassez. Exatamente.
disponibilidade é O menor. preço é escassez. Agora, o que eu estou peraí, querendo encaixar quais são aqui os é que bairros? tem um processo em Tem um andamento. processo, peraí. Tem que ter um processo. Tem um processo. Por que os bairros mais gostosos de se morar, os apartamentos são mais caros? Porque tem todo mais mundo gente, procura. todo mundo quer. Uhum. Tá? E por que o bairro ruim é mais barato? Porque ninguém quer morar lá. Mas, então o que você faz? Você empurra o pobre para morar lá. Porque tem menos Esse sempre vai Então, ser agora a gente já está o pior lugar. chegando ao final da nossa conversa. Então, como resolver isso? Quer dizer, essa ideia dos bairros dos 20 minutos é dos ou de? Os bairros De 20 minutos, isso. os bairros de 20 minutos, eu achei genial quando eu vi, mas aí fica essa questão, que alguém já perguntou aqui, né? Como iniciar esse processo? É uma coisa natural que pode durar 30 anos, 40 anos, mas também parte da iniciativa individual. Você vai observar ali uma oportunidade, talvez empreender, abrir um pequeno comércio, né? Desde que a lei não te proíba. Desde que a lei não te proíba. Tá, então tem essa questão legal também que a gente teria que... E quando a lei proíbe, aí o mau comerciante, o comerciante, O ilegal. ele abre. Quem está disposto O a fazer ilegal. ilegalidade. Quem está disposto a fazer ilegalidade faz. O bom comércio não vai. Só vai onde a lei permite. Então como a gente Que é por vai isso que gerar favela- os Pois é, bairros eu de queria 20 minutos? falar disso. Acabar com o excesso de legislação. Exatamente. Mas também trabalhar a questão da resistência à mudança que a gente tem naturalmente quando a gente fala Mas Mas aí, de isso eu não acho- mudar o mundo que eu conheço, o universo. mas aí não seria O meu questão quintal, o meu jardim, o meu espaço para cachorro, o meu terreno. E por que você não fala a nossa praça? Não, a Não seria minha mais- praça, Não, peraí. é a praça da prefeitura que eu cuido, é a minha praça. Então, Porque- Eu que sou legal e deixo todo mundo usar a minha praça. Tá bom? tá bom. Agora, quem planta lá sou eu. Esse é o ponto. Quer dizer, Então, eu mas olha aí, inversando você essa tem o assim. seu Olha. jardim, que é uma praça enorme. Pois entendeu? é, eu cuido. Então, isso que ele está falando, É. porque é aquele bem público que passa a ser de todos. Isso. Pois Então é um que Você tem que jardinzão, adotar, é isso que eu queria dizer. é um jardinzão que Eu- várias pessoas Eu podem adoro dar os usufruir. exemplos do Rio. A praia é uma grande praça, Uhum. super gostosa, Pública. agradável, linda, pública, tudo, tá? A praia tem alguns locais que algumas pessoas adotam. Então, eu e meus amigos aqui, nós vamos lá, compramos uma rede de vôlei, nós colocamos a rede nesse pedaço e os vizinhos respeitam que aquilo é nosso, que a rede é nossa, e eles pedem para jogar e a gente deixa ele jogar. Porque nós queremos mais vizinhos jogando no nosso time. Então, não tem lei nenhuma que falou isso. A coisa foi naturalmente se transformando em... Aqui, esse pedaço é nosso, quem cuida disso somos nós, mas todos são bem-vindos para vir, desde que respeitem a nossa regra aqui, o nosso costume. Uhum. Tá? Não entra no meio do meu jogo. Espera terminar esse, quem perder sai e você entra. Alguma coisa assim. É uma regra que foi criada pela convivência. Pessoal, vamos fazer aqui uma rodada aqui de... Como que se fala? Considerações finais. Pessoal, vamos fazer uma rodada aqui de considerações finais, por favor. Vai, Edu. O que deu para perceber que quanto mais regras você cria querendo organizar alguma coisa, mais você dificulta a organização. Uhum. Quanto o simples é sempre a melhor solução. E aqui em São Paulo a gente peca pelo excesso de regulamentação. Você tira a espontaneidade da coisa, né? Você quer obrigar... Você não permite as pessoas interagirem entre si e chegarem num bom acordo entre elas. Se você diz o que cada um tem de fazer, você está resolvendo um problema que você nem sabe que é seu. E cada um sabe onde lhe dói o calo e como resolver o próprio problema. E se deixar as pessoas interagirem, sem o Estado estar interferindo a todo instante, as pessoas naturalmente vão achar a melhor solução para todos, sem gerar grandes conflitos, sem gerar grandes comoções. Vai ser como a rede na praia. Não tem briga. Todo mundo sabe, naturalmente, perdeu o jogo, o time sai, entrou um novo time,
E a bola vai rolando. E se houver algum tipo de infração tal, que seja punido de acordo com a lei, Sim. né? Que arque com a responsabilidade dos Com seus atos. com as regras simples que todos vão saber. O que a gente tem hoje são regras que ninguém consegue entender porque todo dia alguém está inventando uma regrinha nova para... E muda no meio do jogo, né, Exatamente. também. Rubem, A ideia é muito interessante. Eu acho que isso vale muitos debates, porque eu conheço um monte de gente que sequer estaria disposta a ouvir uma ideia dessa. E pelas pesquisas recentes que eu vi disso, é plausível, é real, não é uma questão inventada, não é uma questão de empresas que querem ganhar dinheiro construindo. É uma questão de qualidade de vida que a gente ou deixa de ter, ou a gente força outra pessoa a ter uma qualidade de vida pior, porque a gente não consegue olhar para outra pessoa de uma forma tão humana quanto a gente olha para nós mesmos. É um egoísmo disfarçado de outra coisa. Então, fora que é geração de emprego também, né? A gente é geração vive de no... tudo, né? Porque a interação humana, a economia é a interação humana. Tudo é interação humana. Aqui é a história, mas o capitalismo é contra o social. É a pessoa que ela é incapaz de compreender ou o que é capitalismo ou o que é social. Porque como é que você compra alguma coisa sem interagir com a pessoa, sem concordar com a pessoa? Se o cara é um racista, você vai comprar alguma coisa desse cara, você vai mandar esse cara a merda, é ele que falha, a falência. Você compra da pessoa que você quiser. E você tem algum nível de concordância com aquilo, ou é obrigado. Às vezes as pessoas fazem ser obrigado e depois reclamam que é obrigado. E essa questão de preço é muito interessante também, porque a gente reclama da favela, reclama do governo que não faz nada para arrumar a favela, mas ao mesmo tempo a gente proíbe que a regra que resolve a favela aconteça, porque a gente não quer deixar de olhar para o nosso umbigo, a gente não quer aceitar que a coisa possa ser diferente, a gente quer debater que a coisa possa ser diferente. Tá aí um tema que a gente pode abordar num próximo episódio, favelas. Cecília. Pois é, eu acho que tem muito disso. Eu vejo muita gente tentando se limitar mais na cidade, sem conhecer esse projeto ou essa proposta. Eu vejo muita gente se limitando exatamente para evitar os problemas da cidade, evitar o trânsito, o risco de assalto, o risco de ficar, de ter que ir muito longe, não conseguir voltar de horário de... eu mesma, quando fiz a minha escolha, eu priorizei o bem-estar, a qualidade de vida, e não me arrependo não, acho ótimo, é muito mais confortável. Quando eu brinco da minha praça, eu acho que é exatamente isso, eu acho muito agradável. O meu jardim, já que é muito restrito, eu vou lá na praça e cuido de plantas. E permito, todo mundo vai lá, quem quiser ajudar, ajuda. E eu digo para as pessoas, as árvores frutíferas, quando crescerem, vão ser para todos, não são minhas. A praça eu cuido porque a prefeitura não cuidava, agora ela está sendo cuidada. Então, eu acho que esse espírito mais comunitário, ele ainda tem que ser muito desenvolvido. As pessoas ainda estão muito fechadas. E essas novas ideias, elas têm que surgir porque a gente é cada vez em maior número e cada vez mais tudo é abarrotado de gente. Então, a gente tem que criar meios de conviver, de certa forma, acolhendo esse grupo muito maior de pessoas do que era 50, 60 anos atrás. Eu acho que é um caminho muito interessante. Nicolau. Não, eu adorei o bairro de 20 Minutos, é o meu sonho de cidade, eu me acho construtor de cidades, aí é o sonho de uma cidade, é poder fazer qualquer coisa em 20 minutos, ou a pé de bicicleta, ou mesmo se for longe, 20 minutos de metrô. A ideia é fantástica, e eu acho que a gente vai conseguir isso na minha opinião pelo menos, com menos leis. As leis normalmente são para proibir de fazer alguma coisa. E a lei não proíbe, a lei proíbe as pessoas morarem em favela. Um monte de gente mora. A lei proíbe
A torna ilegal. maconha. Né? Só Continua tendo. A lei não proíbe as coisas. A lei só faz marginaliza quem faz. E Ed, O que a gente está falando aqui é em qualidade de vida. Né? Qualidade de vida o quê? Usando menos o carro. Né? Ter mais segurança na rua. Como ter mais segurança na rua? Tendo gente circulando, né? Frequentando os locais públicos, participando de eventos. Naomi, você comentou a respeito da Zona Leste. Né? Na realidade, na periferia, se encontram já elementos possíveis de se identificar bairro, como sendo bairros de 20 minutos. Né? Porque existe um comércio muito diversificado no entorno, né, nesses bairros mais afastados. O que falta? Emprego. Talvez políticas de incentivos fiscais para levar empresas naquela região, para gerar emprego, possa equilibrar um pouco a situação da cidade. quer dizer, há um início, né, se iniciou ali um movimento, só que isso tem que ser intensificado. Para que a pessoa não precise sair de lá e encontre o seu emprego ali perto da sua casa, perto de onde... E isso em outros bairros mais afastados também? Exatamente, a Que nem ideia a não Zona é... Sul, lá, longeão. Não é segregar, ter áreas segregadas, por exemplo, de áreas corporativas ou áreas residenciais. Né? É você poder nascer, crescer e envelhecer no mesmo local, no mesmo bairro. Né? Com qualidade de vida, segurança, respeito, socializando, né, com os vizinhos. Pessoal, muito obrigado pela presença de vocês. Ed, eu adorei o seu portal. Quem está nos ouvindo, por favor, não deixem de pesquisar inovaberrine.com.br. Vocês vão se deliciar com esse portal que está muito legal. Muito obrigada, Ed. Muito obrigada, pessoal. Espero tê-los aqui em breve para a gente discutir outros temas e problemas da nossa cidade. Tchau. Tchau. Boa noite. Tchau. Boa noite. Civilidades. Apresentação: Naomi Schölling. Música, tema e edição: Ney Marques.